boa noite. Estamos começando a nossa live de quinta-feira e o tema da live de hoje é angústia. E essa é uma live tratamento. Eu vou aguardar as pessoas chegarem, né? Enquanto isso, vou mostrar minha xícara nova que eu recebi de presente da Camila ontem. Olha que linda, gente. Vou usar nas lives. Temos novidade também, temos uma iluminação aqui que tá dando mais... Tá melhorando o cenário, né? Aos pouquinhos a gente vai fazendo melhorias. Boa noite, Beatriz, Dani, Amanda, Juliana. Ei! Tô aqui mostrando minha xícara nova. Ganhei uma xícara ontem. Aliás, aproveitando, né? Hoje é uma live tratamento, ou seja, as pessoas que sentirem de colocar, como é garrafinha de água, copo de água, alguma coisa de água aí, né? A equipe espiritual ela vai atender 5 pessoas relacionadas à angústia, mas ela vai estender isso às demais pessoas. E uma das formas de chegar a isso aí a cada um de vocês é por meio da água, tá? Dos fluidos. Oi, Ju, boa noite. Vinícius, Marisol. Então, coloquem água aí, porque a live ela é um pouco diferente hoje dos outros dias, tá? Ela envolve um tratamento. Ou seja, a gente vai estar hoje lidando com aspectos muito complexos, tá? A ansiedade é um dos sentimentos mais difíceis aí de carregar no coração. Mas também eu sei que a equipe espiritual vai estar passeando aí pela casa de várias pessoas para fazer uma libertação, essa palavra, tá? A angústia, muitas vezes, a gente se liberta da angústia. Quando a gente fala da angústia, a gente pensa em libertar-se da angústia. Viu? Eu vou aproveitar, eu tenho feito isso já na segunda live agora, que eu falo o nome no começo. Não tão começo assim, porque eu já falei algumas coisas, né? Mas eu vou falar o nome das pessoas, porque fica mais fácil delas encontrarem depois. Boa noite, Neidinha, Gustavo, Mônica, Cláudia. Vamos lá, então as pessoas são, hoje, não que vai ser nessa ordem, tá? Mas Cíntia Alves Rocha, Michele da Cruz, Renchauí Pimenta, Vinícius Khrushchevski Portugal de Oliveira, o Vini tá aí. Roberta Baracho Midlege, não sei se fala assim, Jéssica Andressa Camargo Pereira Curita, certo? São essas 5 pessoas que vão que vão trabalhar energias, a gente vai trabalhar energias, né? Mas que essa energia ela é ampliada. Então, quem não tá com o nome aqui e tá passando por esses processos angustiantes, então, coloca a sua aguinha aí, se prepara. Quem tem aí em casa óleo de lavanda, eu tô com o meu aqui, ó. Óleo de lavanda, passei. Ai, ai. Já até cheguei um pouquinho depois que eu tava atendendo uma pessoa muito querida, hoje é lá de Campinas. Vou passar mais um pouco aqui, ó. Eu gosto. Pronto. Não é uma live fácil, porque a gente lida com energias que machucam, né, o nosso coração. No dia de hoje, ela é assim. Mas estamos preparados também, né? Então, quem puder enviar energia dourada, né, ajuda muito nesse processo. Boa noite, Franciele. Então, vamos lá. Vou começar. O primeiro ponto, eu acho relevante em relação a tratar da angústia, é que muitas vezes a angústia, ela é... como é que eu vou dizer assim, confundida com outros sentimentos. Então, às vezes a gente está sentindo alguma coisa que a gente denomina angústia e não necessariamente angústia. Então, um dos sentimentos, né, uma das sensações também, né, pelo qual a angústia ela é muito confundida é com ansiedade. A gente confunde angústia e com ansiedade, tá? E por conta disso, a espiritualidade vai começar caracterizando o que é a angústia, né? Como que a gente sabe que a gente está num processo da angústia e não de outros sentimentos, medo, ansiedade e tudo mais.
A primeira coisa, a angústia, ela tem um lugar fixo de residência no nosso corpo. Que lugar é esse? O coração, é o chakra cardíaco. Então, a angústia, ela reside nesse lugar. É quando ela vai levantar acampamento. Onde está o acampamento? No centro cardíaco. Além disso, ela tem uma característica, tá? Física. Essa característica física é o aperto. Então, a angústia, ela aperta. É como se, de repente, aquele canal que é amplo, ele se tornasse pequeno. É como se as possibilidades estivessem fechadas. Eles têm usado esse termo, sabe? Então, a angústia, ela angustia, mas ela faz um aperto. Então, a angústia, por exemplo, ela é um sentimento primário para muitas das pessoas, por exemplo, que têm síndrome do pânico. Quando, de repente, elas percebem que os cenários possíveis, as possibilidades, mesmo que seja algo inconsciente, já vou falar sobre isso daqui a pouco, mas quando elas percebem que aquilo lá está se fechando, então há um processo de fechamento, contração. E não é qualquer contração, gente. Tá falando aqui de um sentimento que traz um reflexo físico muito grande e que realmente judia quem tá sentindo, tá? Realmente judia. Ponto. Dito isso, né? Boa parte da nossa angústia, ela reside no inconsciente. O que significa isso? Significa dizer que muitas vezes nós não sabemos qual é o gatilho ou qual é a situação que nos levou ao estado de angústia. Esse é um ponto importante, tá? Por quê? Por se tratar de um processo não bem elaborado, por mecanismo de defesa, isso fica guardado no nosso inconsciente. E isso pode resultar em situações como pessoas que relatam que estavam muito bem e de repente começaram a sentir uma angústia muito forte no coração. Bom, e isso pode vir muitas vezes não de uma situação real, concreta. Eu posso estar na minha casa, não aconteceu nada, tá tudo igual, mas alguma lembrança de algo me trouxe uma situação angustiante, certo? Eu vou falar ao longo do tempo, a gente vai entender mais sobre isso. Então, às vezes é uma situação que me leva para esse lugar do cardíaco e eu acabo enfrentando aquele momento, que pode demorar dias, aliás, mas eu entro num estado de angústia. Deu para compreender isso? Certo? Então, não é trivial, vamos colocar assim, quando uma pessoa que estava bem, por exemplo, atinge um ápice da angústia, porque a síndrome do pânico é um dos ápices desse sentimento angustiante. E aí você fala, poxa, mas não aconteceu nada, né? As pessoas que acompanham, né? Não aconteceu nada, tava tudo bem, de repente a pessoa começou a passar mal, coloca a mão no coração e parece que vai morrer. Tem muita gente que sente quase morte ali mesmo. O coração aperta, assim, ó, espreme, certo? Ponto. Dito isso, né, eu disse desde o começo que a angústia ela está no chakra cardíaco. Portanto, se ela está no chakra cardíaco, nós estamos falando de situações em que nós, eventualmente, ou não agimos, ou não acreditamos, né, que agimos, que a maior parte dos casos está aqui, a gente acredita que a gente não agiu em algo no coração, e a gente fica na mente martelando aquele assunto, ainda que inconsciente, certo? Então, se porventura, vou dar um exemplo, se porventura eu acho que eu cometi uma injustiça contra uma pessoa ou contra mim mesmo, o que é muito pior, né? E eu me vejo em alguma situação semelhante àquilo, eu desencadeio esse processo do chakra cardíaco que me leva ao fato de aperta aí, entendeu? Porque há alguma coisa que nós fizemos de errado. Dei uma explicação bem básica em relação a isso, né? Então, por que é um dos sentimentos mais complexos de lidar? Porque justamente ele pega numa parte muito íntima e particular do ser
em que ele acredita, mesmo que inconsciente, de que ele não foi fiel ao seu coração, certo? E isso eu ia usar uma palavra que se chama torturante, não sei se é assim que se fala, mas desde cedo eles estão falando, não usa essa palavra, coloca martírio. A angústia, ela martiriza, entendeu? É como se ela vai esfolando a gente aos poucos, aonde? No coração. Portanto, quando uma pessoa disser que ela está angustiada e colocar a mão no coração, gente, significa que nós estamos lidando com uma das dores intensas do ser humano. É um sentimento intenso, tá? E aí a gente olha para onde? Olha para o coração daquela pessoa. Então, se você quer ajudar alguém, um dos processos é justamente liberando algo que ela carrega no coração. E o coração está relacionado a emoções. Nesse caso, está muito ligado às culpas, tá? Então, não é que a gente vai chegar para a pessoa e falar assim, qual culpa você carrega em você? Não é dessa forma, tá? Mas é mais ou menos entender o que está martelando na cabeça daquela pessoa, né? E trazer uma visão amorosa sobre aquilo. Por quê? Porque a angústia, ela tem um processo dentro do coração, do chakra cardíaco, mas ela está rodando, digamos assim, na mente, ainda que inconsciente. Vou dar um exemplo. Eu passei por um exemplo essa semana mesmo, e hoje uma pessoa muito querida me ajudou a sair desse processo. Foi assim, uma pessoa falou umas coisas para mim, né, há uns 20 dias atrás, hein? Nem foi tão óbvio assim. Só que todo dia eu ficava pensando naquilo. Todo dia eu pensava naquilo. E eu percebi que eu comecei a entrar, muitas vezes, nesse estado de uma certa dor no coração. Por quê? Porque surge uma dúvida. Mas será que eu sou isso que a pessoa falou? Tá? Não era uma coisa legal. Será que eu sou isso? Será que eu tô fazendo isso? E aí a gente entra no lugar da onde? Da culpa. Então, isso aqui começou a alimentar. Então, várias vezes eu me via num processo de angústia. Que eu achava que era ansiedade. E eu estava nomeando como ansiedade, né? Daí depois que, inclusive o tema da live, normalmente as coisas que eu faço, elas têm também muito ligadas a mim. Eu sou tratada junto, eu passo por aprendizado juntos, né? Não é uma coisa distoante. E aí que eles começaram a explicar, não, Paula, essa questão envolve uma culpa que você acha que talvez você não tenha feito da melhor maneira, né? Envolvia também um registro acástico, no meu caso, em que outra existência, enfim, para quem acredita nisso, tem gente aqui que tá aqui que eu sei que não tem essa ligação, você também cometeu atos que te levam a esse lugar. Pronto, então chegamos aqui, ok? Pronto. Esse é o meu caso. E agora a gente vai trabalhar os casos do dia de hoje, tá? Então, eu canalizo de olhos fechados. Os nomes já estão aqui, eu já falei lá no começo. E eu vou contando as histórias e a gente vai fluindo aqui, tá? Se chegar alguém que não conhece a dinâmica ainda, por gentileza, quem já conhece aí poder dar um auxíliozinho, né? Eu agradeço. E é uma live tratamento, ou seja, os casos estão aqui, eles são exemplos, mas todas as pessoas que estão nesses grupos que vai ser falado aqui, estão recebendo tratamento. Uma das formas de receber isso, além de dizer que eu quero e deixar os mentores trabalhar, obviamente, é também colocar água, tá? Eu também tô com a minha água aqui. Coloca aí na garrafinha, num copo de água, e aí essa água vai ser fluidificada para as pessoas que acreditam, né, que é uma das maneiras, e aí depois vocês tomam essa água, beleza? Então vamos lá. Então eu vou começar aqui a canalização. Nós começaremos hoje pela Jéssica Andressa Camargo Pereira Curita. Eu não a conheço, né? Mas assim que você ver essa live, Jéssica, qualquer dúvida você pode. Estou para você e para todas as pessoas, tá? Disponível para a gente conversar. Vamos lá, Jéssica Andressa Camargo Pereira Curita. Outra coisa, tá? Como a gente está falando de angústia e eu entro no campo das pessoas, então eu vou ficar muito tempo com a mão no coração, tá? Mas não se preocupe, quando acabar eu fico bem. É porque eu tô falando que assim que eu entrei, meu coração já apertou de um nível. Então vamos lá. Jéssica Andressa. Eu entro num campo, né, em que eu começo a sentir uma dor no coração,
É uma dor característica como se fosse de pontada. Como se tivesse. Eu gosto de usar. Imagina uma agulha que tá entrando, então ela aponta, ela dá pontadas. Tem uma falta de ar aqui envolvida. E é um cenário que ele tá um pouco escuro, assim, na penumbra aqui. E é como se a pessoa, ela realmente tá se martirizando, Jéssica. É como se você tá ali, mentalmente, inclusive, eu tô até sentindo uma dor na cabeça, assim. É como se tivesse fixado um cenário, aqui é um cenário, tá? Você estivesse vendo as coisas por um ângulo e não está conseguindo ver por outro ângulo. Só que esse ângulo que você está vendo as coisas é um ângulo que ele paralisa. É como se ele... Ai, dá uma dor de cabeça enorme aqui, ó, principalmente aqui. Ele paralisa a sua ação. E aí você cai num lugar, que eu vou chamar, cai num lugar interno, tá? Dentro de você, porque a angústia ela é ligada a nós, é interno, tá? Isso é um ponto importante, por exemplo. Eu posso sentir empatia com a angústia do outro, mas a gente não sente a angústia do outro. A gente sente tristeza por o outro estar sentindo angústia. Eles falaram muito sobre isso também hoje. Então, o que acontece? A angústia, ela é nossa, ela é particular. Muito difícil de uma pessoa compreender. Então, o que acontece? Da sua mente, nesse momento aqui nessa imagem, eu vejo que saem pensamentos que não são legais. E eles são... Deixa eu ver se é para eu citar exemplo. Vou usar o exemplo de uma frase. Por que eu fui fazer isso? É culpa minha que as coisas dão errado. Tem uma frase que eles colocaram agora que é assim: todo castigo é pouco. Então, o que está acontecendo aqui? Todo relacionamento, todo relacionamento que a gente tem com qualquer pessoa é uma via de mão dupla, tá? Ele vai e ele vem, é uma via de mão dupla. Quando a gente não compreende o processo de ir e vir, e a gente acha que nós temos controle sobre o relacionamento, ou pode ser com qualquer pessoa, não precisa ser amoroso, não. E quando a gente acha que a gente tem responsabilidade 100% por aquilo, sem entender que 50% é meu, 50% é da outra pessoa, mas a gente tem um processo que a gente assume 100% e a gente vê a realidade sobre esse ponto de vista da responsabilidade total, a gente entra num estado de não equilíbrio, eles vão chamar assim. E nesse estado de não equilíbrio, a gente acaba acessando esses lugares no coração. É como se a angústia, quando a gente vê o desenho do chakra do coração, é como se ela fosse um pontinho preto lá. Algumas pessoas é um pontinho menor, uma sombrinha maior, tem gente que é bem, né, que tá bem com um processo bem avançado. Não é seu caso, né? Mas o seu caso, você tem lá, eu consigo ver a bolinha, né, da angústia lá, que ela é na cor escura. Mas o principal motivo que te leva a isso é você carrega o peso da responsabilidade da ação de outras pessoas. E o seu coração, ele tá gritando para você, fala assim: ei, Jéssica, solta isso, solta isso, solta isso. E você diz: não, eu vou segurar, eu vou segurar, eu vou segurar. Entendeu? Porque a culpa é minha, porque fui eu que fiz, porque não sei o que. E aí começa, esse processo mental alimenta aqui. E aí, é como se você realmente tivesse acreditando de forma errônea, eles estão falando aqui, né? Você acredita que você é responsável pelo cenário que está acontecendo. Então agora eles vão fazer uma coisa aqui.
Aí serve para todas as pessoas que estão passando por situação semelhante. Eles vão dividir a tela aqui, eu vejo como fosse tela, tá? Eles vão dividir a tela no meio. E aí, eu tenho essa tela em que há uma pessoa, no caso aqui representando a Jéssica, né? Mas que representa várias pessoas que vão ver essa live. Essa pessoa, nesse processo de auto-martírio, se responsabilizando por 100% de um relacionamento. Bom, esse é o cenário que está acontecendo para várias pessoas. Agora vamos para o cenário 2. No cenário 2, eu me posiciono frente às situações de forma neutra. O que significa exercer neutralidade? Significa, por alguns momentos, adotar a postura do observador. É preciso que a gente aprenda a contemplar as situações. Ou seja, vamos supor que a gente está lá no meio de uma discussão ou está lá no meio de uma conversa com alguém e a gente fala, agora eu vou ser o observador. Aí para tudo e você vai só olhar a coisa acontecer. Então abre o olho, se você abre o olho bem grande, abre o olho e olha. Veja quais as palavras que aquela pessoa está usando. Veja não é tonalidade, é o tom. O tom das palavras que a pessoa está, as pessoas, né, os relacionamentos, a pessoa está usando. Se coloque presente ali no momento. Olhe e perceba a beleza que é uma outra pessoa se manifestando. A gente tem que começar a tirar o peso das pessoas serem quem elas são. Porque a gente não aceita quem elas são. E aí a gente cria um personagem de que a gente gostaria que elas fossem. E depois elas não correspondem àquele cenário que a gente criou. E aí a gente fica achando que... E aí a gente está se relacionando com o boneco imaginário que a gente criou. E a gente não se relaciona com a versão real das pessoas como elas são. Então, o que acontece? Aquele cenário que a gente imaginou, do boneco imaginário que a gente criou nas pessoas, que a gente projeta nela, é uma idealização, faz com que a gente nunca consiga acessar a realidade como ela é. Então, isso faz com que a gente crie processos mais fantasiosos, em que a gente acha que a gente é 100% responsável pelo que está acontecendo com o outro. Só que a pergunta que eles deixam é, que outro está falando? O outro real ou o outro imaginário? Então, para esse caso aqui, um dos remédios, muito eficiente por sinal, é parar nas situações e contemplar a beleza do outro existir. Então, eu vou olhar lá, quando a pessoa está lá falando, ela está expressando o que ela sente, o que ela é, como que ela pensa, ela pode até brava com você. Só de falar, olha, só está bravo. Olha, sabe quando a gente olha para o mundo real, como ele é, como a pessoa está sendo, a gente para tudo e olha para aquela pessoa, pronto. Neste momento, perceba, o outro tem direito de existir. O outro também existe. Então, muitas vezes a gente carrega um processo de angústia por não saber se relacionar com pessoas reais. Eu não permito que o outro seja o que ele é. E aí eu me relaciono com a máscara, com o boneco que eu criei dele, com o personagem. E aí onde entra o chakra cardíaco nisso? Esse é um ponto importante. Onde é que ele entra? Porque ninguém mente pro coração. A gente pode mentir pra mente, mas o coração não mente. Então, aí novamente começa a doer meu coração. O que acontece? Se eu crio um cenário mental de mentira, uma pessoa imaginária na minha frente, o meu coração, ele vai estar a todo momento emitindo o quê? Um alerta. Alerta. Tan, 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 entendeu? Então, ele vai falando, ó, não está agindo pelo coração. Porque agir pelo coração é você aceitar o outro como ele é também. Você entende? Você aceitar o coração do outro. Ah, eu não gosto. Tudo bem, você tem direito de não gostar. Tá tudo bem você não gostar. Mas aceite o outro como ele é. Por quê? Porque isso tira o peso da responsabilidade do relacionamento estar na sua conta. Então, qual é o antídoto para essa primeira situação? Enxergar o próximo. Algo como eu vejo você. É mais do que isso. Seja você. Eu quero ver você sendo você. Ah, eu posso não gostar de como você está sendo, mas seja você. Que bom que você é você.
Então, eu separo o outro de mim. A separação. O outro, ele existe. Entendeu? E quando o outro existe, eu posso me relacionar com a outra verdade. E o meu coração, que está guardado na verdade, fica aliviado. Ou seja, qual é a grande lição desse primeiro grupo para essas pessoas que estão ouvindo aqui? É preciso se posicionar na vida aceitando o ponto de vista das outras pessoas. Porque o nosso coração, ele está aqui para ser expandido. Quando você rejeita a vida no outro, quem ele é, e a própria possibilidade de ele ser quem ele é, o coração fecha. Porque o coração, ele nasceu para estar aberto. Ele não nasceu para esse processo de... como é o nome disso? Obscurantismo. Eu não vejo você. A frase para esse grupo é: eu vejo você. Então, quando começa a olhar para pessoas. Era isso, eles falaram exatamente no ponto. Esse é um ponto que causa muita angústia nas pessoas. Então, esse é o grupo 1. Deu para compreender? Pessoal que está conectado, vou tomar minha aguinha. Boa noite, Denise, Michele, Tatiane. Agora nós vamos chegar para o grupo 2, que estará representado pelo Vinícius. Vinícius está aí? Grupo 1. Peraí, grupo 1, grupo 2. Me deu uma falta de ar agora. Vamos lá. Deu uma falta de ar, como eu falei, deu uma leve tontura, né? Quando eu vou entrando no campo, o que eu vejo, né? É como se as coisas estivessem meio assim, sabe? Meio, como é que eu vou dizer? Imagina que chegou uma onda assim, sabe? A gente tá lá no meio. A coisa tá acontecendo e você não é resistente ao que tá acontecendo. Você tá lá. E o negócio gira, E quando gira, sabe quando parece que a gente tá num lugar que girou e o nosso estômago fica... A palavra enojado. Deixa eu colocar essa palavra. E o estômago fica assim, ó. Não tá nem aguentando ver aquilo. A gente tá lá, eu tô com você aqui. Tá lá, a gente tá girando. Aí, de repente, girou tanto, deu uma tontura tão grande. É tudo tão meio desconcertante, usar a palavra aqui, desconcertante, que o coração começa assim a gritar. Aí eu coloco a mão no coração aqui e já deu uma, sabe? Então, o meu estômago tá virado, eu fico assim virando, e o coração também, tá? Dá vontade de, né? Pôr pra fora mesmo. A sensação que eu tenho é que agora vai, né? E eles falam, por que não ir, afinal de contas, né? Tem coisas que tem que ser tiradas, então tem desculpa falar, ainda tem um vômito aqui na garganta, tá? Pronto, vamos lá. Nesse cenário que tá rodando aqui, tá tudo rodando, a mente, ela roda junto, certo? A mente, ela vai rodando. E me parece que, de alguma maneira, é como se seria relevante que fosse fixado um ponto. Algo do tipo assim, eu fixo esse ponto-alvo, certo? Lá, e aí eu olho para aquele ponto-alvo, e pode parecer esquisito que eu vou falar, mas eu ignoro, de alguma maneira, esse ambiente que está girando. Que vontade de... Tá ruim, viu? E aí, deixa eu beber uma aguinha. Pronto, vamos. Então, o que acontece?
A mente, ela vai criando um cenário como se tudo vai misturando. Tudo tá misturando aqui, né? E aí, a gente anda perdido nisso. Aí ele fala, fixa um ponto. Você quer mais ou menos que ponto é esse? Ponto. É um ponto de... qual é a minha âncora? Ou em outras palavras, quais são as coisas disso tudo aqui que está acontecendo aqui ao redor que eu vou eleger para me sustentar? Aí vamos usar aqui, por exemplo, um ponto que pode ser família, vamos supor assim, né? Outro ponto pode ser espiritualidade, outro ponto pode ser trabalho. Ou seja, é preciso prover-se uma estabilidade interna, algo interna mental, que você decide, que são pontos de apoio. A palavra é essa mesmo. Pontos de apoio, certo? Por quê? Qual é a correlação disso com o coração? Eles explicam que quando nós estamos lidando com situações que são muito desafiantes, quando aquelas situações elas ferem alguns dos nossos princípios fundamentais, vamos chamar assim, princípios fundamentais, e a gente acredita que aquilo que está acontecendo tem uma relação direta com a gente, ou seja, como se aquilo me define. Ah, entendi a palavra. É como se essa confusão aqui, em algum momento, ela fosse definir. E se eu acredito nisso, eu estou ferindo a minha essência. Eu estou ferindo meu coração. Então o coração começa a falar assim, não, meu amigo, não é comigo não. Eu não sou isso aqui. Aí ele começa a apertar. Por quê? Porque eu confundo o cenário, vamos dizer assim, eu confundo esse cenário com o meu ser. Entendi. Aí é mais ou menos o mesmo processo do outro. Então, o que acontece? A gente separa. O que está acontecendo não me define. Não me define. Isso tem que ficar muito claro, estou falando aqui. O que está acontecendo não me define. Ponto. O primeiro ponto é esse. Segundo, o que me define? Então, o que está faltando aqui? O pulo do gato, vamos dizer assim. É você determinar quais são as suas âncoras. Se isso não te define, alimente a sua mente. Diga a ela o que te define. Entendeu? Pronto. Por quê? Porque o nosso coração, ele é um órgão, eles colocaram assim, sensível. O nosso coração é um órgão sensível. Então, o que acontece? Se por muito tempo a gente fica rodando naquela situação e a gente acredita que aquilo lá nos define, mesmo que não seja consciente, mas inconsciente, a gente fica procurando se enxergar nessa situação, o coração fala assim, não é comigo não. Aí ele vai fechando, aí ele vai fechando, aí ele vai fechando. Assim, não, aqui ninguém entra. E quando a gente tem o coração fechando, a gente começa a se angustiar. Esse é o ponto da angústia que eles querem falar. Por quê? Porque eu estou, que palavra é essa? Flagelando a minha verdade. Eu estou flagelando os meus valores. Eu estou tentando, na marra do mental, eu estou me deixando levar por essa maré que está acontecendo. E aí o coração ele vai dizer assim, não, aqui não entra não. E aí ele fecha as portas. E dói. Coração quando vai se bloqueando, certo? Ele aperta e ele dói. Então, a angústia que você está levando nesse momento, existe uma angústia. Essa angústia está ligada ao plexo solar, ao estômago aqui especificamente. Está ligada ao ambiente. Está ligada a uma série de coisas. Como é o nome disso? Sei lá, uma coisa esquisita que está acontecendo assim, sabe? Fica girando. E aí, toda vez que parece que você vai entrar no meio desse mês, seu coração vê, opa, calma aí, aqui não, entendeu? Então, como é que você faz para reverter esse processo? Construa seus processos de âncora e se fixe nisso. Isso, ponto. E aí, o que está de fora
vai ser dissipado, vai ser transmutado, eles usaram uma palavra aqui, vai ser entregue a quem é de direito. Com certeza não é seu coração, está falando aqui. Ah, mas com certeza não é. Então, precisa afastar, tá? É uma dorzinha no coração e uma virada no estômago aqui. Para as pessoas que se identificaram com essa situação, incluindo você, Vinícius, tem uma equipe agora chegando aqui para passar por um processo de transmutação, tá? Então eu vou narrar essa transmutação. Por isso que eu falei que a live hoje era tratamento também. Quem tá ouvindo, respira profundamente, né? E aí eles estão colocando quem sentiu o estômago um pouquinho quente, eles estão colocando uma energia violeta bem na região do estômago, que é o plexo solar. Já começa a sentir uma calma aqui. E no coração, eles estão colocando uma luz branca de pureza, da paz, sabe? Da estabilidade no coração. E aí eu vejo também, para esse grupo de pessoas, eles estão como se fosse construindo uma bolha invisível, assim, do lado, energética, tá? Como se para não ter tanta influência externa no interno. É como é o nome disso? Barreira de proteção. Então, muito importante fazer barreira de proteção energética nesses casos. Como fazer barreira de proteção? Algumas pessoas podem se perguntar isso, né? Uma das formas de fazer isso é justamente você visualizar, pedir, né? Você pede para o seu anjo da guarda, para o mentor, para aquilo lá que você acredita, para a espiritualidade, Espírito Santo, do jeito que você acreditar, tá? Você pede para que eles lhe coloquem uma proteção energética, vamos dizer assim, uma proteção energética para que você possa experienciar o seu interior e a sua verdade. Tá? E aí vocês emanam isso, pedem isso, para que se separe muito bem. É mais um caso aqui, tá? Separe muito bem o que é você do que é do outro. Então são razões diferentes, mas o processo é o mesmo. Chega no mesmo lugar, mesmo endereço, o coração. Certo. Eles vão continuar trabalhando, a gente vai dar sequência. Vamos lá. Há uma dúvida que algumas pessoas podem ter. Eu estou assistindo essa live 1 ano depois. Vai funcionar esse tratamento energético? Vai funcionar. Tem que pedir. Vocês têm que pedir. Olha a hora, pede lá, tá? Para quem gosta de acender velinha, acende velinha, faz lá o seu ritualzinho e pede a proteção que chega. Viu? Então vamos lá. Agora a gente vai falar com Roberta Baracho. Acho que é assim que se fala, né? Eu não conheço. Vamos lá. Roberta. Aí o cenário muda completamente aqui. Eu tô de olho fechado aqui, mas na cena é como se Roberta também tivesse de olho fechado. E ela tá de olho fechado aqui, eu tô vendo. E é mais ou menos algo do tipo, não sei se consigo ver. Algo assim acontecendo. Não sei se eu consigo ver. E aí vamos lá. Quando a gente duvida da nossa capacidade de lidar com os desafios da vida, a gente duvida da gente mesmo, tá? A gente entra num ponto muito sensível do nosso existir, que é a ação moldada pelo coração. No fundo, eu estou duvidando da minha capacidade de ser uma pessoa amorosa, certo? E aí, mas por que eu tô falando isso? Porque isso cai novamente
no aspecto do coração, tá? E aí, quando a gente não consegue compreender que nós temos as ferramentas amorosas para lidar com as situações e a gente fecha o olho, é como se a gente estivesse dizendo assim: eu não vejo com os meus olhos. Aí eu falo assim: mente, crie os cenários que você quiser. E aí a catástrofe está feita. Porque a mente mente. A mente, aí quando eu tô falando isso, meu coração tá apertando. A mente, ela cria cenários esdrúxulos. Eles estão falando aqui. Esdrúxulos. E é como se a gente dissesse assim: eu prefiro que a minha mente crie cenários para mim do que eu acho que eu não tenho capacidade de olhar com meus olhos. É mais ou menos isso que está acontecendo. E aí a mente, ela tortura. Pronto, essa é a palavra. Ah, não é para usar tortura, não. Martiriza, desculpa, gente. Eu sou uma aprendiz, tá? Mas eu sou uma aprendiz obediente. Da palavra martiriza. A mente, ela martiriza, tá? Ou seja, vamos lá. Eu nem consigo olhar para fora, porque até o momento, como eu estou com você aqui, eu ainda não consigo ver. Eu não sei o que tem lá de fora. Então pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa não boa, mas até eu não consigo ver. Entende? Então, se eu não consigo ver, eu não sei o que de fato a gente vai precisar lidar. E é justamente isso que está amargurando, que angustia o coração. Por quê? Porque eu tiro dele a capacidade que eu tenho de lidar com as coisas de forma amorosa. E aí a mente cria, e ela tenta convencer o coração de que aquilo lá é o que vai acontecer. E o coração, ele sabe, fala: não. Eles têm usado muito essa expressão do que entra e o que não entra no coração. É mais ou menos do tipo assim: ele apertou, a porta fechou. É essa a metáfora. Tá apertadinho, a porta fechou. Sabe? É pra gente entender melhor. Então, o que acontece? Se a mente está mandando pro coração, porque tem uma conversa aqui, né? Direto. É onde sedimenta os sentimentos. A gente teve a live de semana passada sobre sentimentos. Então, se no meu coração eu não me permito sequer abrir os olhos para ver a verdade, seja ela qual for, porque eu não sei nem qual é aqui, logo eu dou um poder para a mente de ela, a expressão que eles usaram aqui, me destruir. Certo? Então, esse grupo 3, aqui representado pela Roberta, está muito voltado às pessoas que afligem o seu coração, martirizam o seu coração por meio das criações mentais. Porque como eu não sei se eu vou conseguir lidar com o que está acontecendo, eu fecho os olhos, ou seja, eu finjo que eu não estou vendo, eu finjo que eu não sei, não dou seguimento às questões. Entendi, tem uma coisa que tem que ser feita, tem que ser elaborado, já vai falar elaborado, trabalhado. Entendi. Tem que ser trabalhado. É alguma coisa que a gente tem que fazer. A gente precisa fazer aquilo. Mas como eu não fiz aquilo, eu não dei seguimento na cura que eu preciso, no processo que eu preciso, tarará, eu joguei pra mente. E a mente, a mente vai embora. E pronto. Nessas horas, o coração, ele faz essa: opa, peraí, que agora tá muito arriscado ficar aqui. Deixa eu fechar minha porta, deixa eu encolher e vou ficar aqui. Pronto. E aí, vira eles usaram uma expressão aqui, disseram pra eu usar, tá? Chama pandemônio. Tá tudo escuro, fechado e tomou conta. Pronto, a imaginação fluiu. Então, esse é o grupo 3. Como é que a gente faz para melhorar esse cenário, né? Esse cenário, ele melhora-se quando eu confio que eu saberei lidar com as situações que vão acontecer. E que, por sinal, para muitas pessoas aqui, estão falando, são coisas muito boas. São grandes libertações.
A questão é eu confiar que com a estrutura que eu tenho, com o amor que eu tenho no coração, com a minha base, eu consigo lidar com o que vem a estar na minha frente de maneira amorosa. Pronto. Então, é uma autoconfiança de que tudo o que vai acontecer eu consigo realmente ter meios de lidar. Mesmo que eu não saiba o que é, mas assim, eu sei que eu tenho um coração bom. Aí o coração faz assim, ó, sorri. Aí ele abre a porta e fala, oi, cheguei, sabe? Mais ou menos assim, eles mostraram. Abriu, o sol entrou, a escuridão saiu, ele fala, ei, tô aqui, sabe? Eu uso o meu coração. Eu me permito viver pelo coração, porque eu sei que seja lá o que for, eu sou capaz de lidar com o coração que eu tenho. A solução para as pessoas que se encontram nesse grupo número 3, dê o próximo passo. Veja o que precisa ver. É o sol que ilumina, tira da sombra. Precisa sair da caverna de Platão e ver o mundo como ele é. Entendi, é exatamente isso. Sai do mundo da ilusão, fala, e é isso daqui. O que eu tenho na minha mão? Isso. Então agora eu vou lidar com isso. Sei lidar, sabe lidar. Como? Com o coração. Aí o coração já tá assim, dando um oizinho já, sabe? Dá um alívio. Então, esse grupo 3 prescinde ação. É preciso fazer algo. É preciso dar um próximo passo. É preciso abrir o olho. Começa por aí. Viu? Então, muito obrigado. 10. Perfeito, é isso mesmo. Então, agora vamos para o próximo. Aqui, gente, eles colocaram pro grupo que tá nessa situação aqui, foi colocado, luz verde, fluidos verdes nas águas aí, que é cura, é viver a minha verdade, sabe? É viver a verdade. Nua e crua, eles colocaram assim. É ver as coisas como elas são. Então, para aí foi colocado luz verde, de cura, de verdade, sabe? Nesse sentido. Vamos lá. Próxima pessoa, Cíntia Alves Rocha. Eu vou chamar aqui de grupo 4, porque eu sei que essas energias que a gente está conversando reverberam em várias pessoas, né? Boa noite, Luza, Solange, Marília, Ana, Fabiana, as pessoas que eu vi aqui agora. Eu tô no grupo 4. A gente já falou de Vinícius, já falou de Roberta, já falou de Jéssica. Agora a gente tá na Cíntia. Grupo 4. Aqui o cenário mudou completamente. É como se o coração estivesse saindo pela boca. Aqui a gente tem um aperto na garganta. É uma energia bem diferente de todas as outras. É uma ideia, tem uma crença aqui posicionada para essas pessoas que é algo como eu vou fazer igual estão fazendo, bate no peito e fala assim, ó, manda aí que eu aguento, sabe? E é bem no peito que bate, bem no cardíaco aqui, bate aqui, manda aí que eu aguento, essa voz assim, bem de xerife, sabe? Aí tem o coração ali, coitado. O coração fala assim, meu Deus do céu, gente. De novo, sabe? É como se a gente estivesse descuidando do nosso coração, descuidando dos nossos sentimentos, sabe, existem os nossos sentimentos, né? Eles são muito íntimos. A gente sabe disso, inclusive, né? Inclusive, a gente não compartilha sentimentos com qualquer pessoa. E eles precisam de um carinho, sabe? De um afago. Precisam ser
respeitado, sabe esse tipo de coisa? Pronto, né? Nesse sentido. E se a gente adota uma postura na vida de tudo eu aguento, tudo eu faço, tudo eu vou, e sabe essa vida carnavalesca que eles estão chamando assim, mas não de carnaval, mas é uma metáfora isso aqui, sabe? Do oba, eu vou. O coração, ele, e principalmente, tem um ponto muito importante, é o filtro das coisas que se vai viver. Por exemplo, o coração, ele fica muito, muito feliz, o chakra cardíaco, ele abre, se expande muito, que é o oposto da angústia, né? A expansão é o oposto. Então ele se expande muito, quanto mais a gente vive aquilo que a gente veio viver, quanto mais a gente vive as coisas que a gente como é que eu vou dizer? As coisas que a gente gosta de viver, né? Quanto mais a gente realiza o nosso propósito, isso daí faz um coração ficar, né? Assim, aberto, né? Energia expansiva, sabe? Essa coisa assim. Pronto, isso é o oposto da angústia. A angústia fechou, a porta fechou, pau, bateu lá e já era, né? Tá fechado. Então, o que acontece? Existe um alinhamento necessário de procurar assim, qual é o meu propósito? O que faz bem para mim? Como eu protejo o meu coração, né? O que eu posso fazer de bom para mim? Que isso é muito diferente de, o que vier tá bom. Vem aí mais um pouco que eu aceito. E tem muito essa ideia de bater no coração. Vem aí que eu aceito. Desce aí mais um pouco. Então aqui tá na hora de começar a separar. E não é literalmente, eles falaram, tá? Para esse grupo aqui é separação do joio e do trigo. O que como é o nome? O que floresce a alma e o que não floresce, o que não tem semente. Entendi. O trigo tem semente, o joio não tem semente. Pronto. O que você escolhe? Tira o joio, deixa o trigo, entendeu? E aí tem coisas muito importantes aqui no meio. Aprender a dizer não, né? Então assim, eu não estou disponível para viver situações que não agregam. Eu não estou disponível para embarcar na viagem da vida das outras pessoas. Eu não estou disponível para ser o quê? Escudo na vida de outras pessoas. Tem isso aqui também. Tem gente que se coloca na frente do problema dos outros. Eu não estou disponível para me anular. Porque o ponto principal é esse. Se eu me conheço e eu sei o que eu gosto, eu alimento o meu coração, que é a porta de entrada da alma, né? Se eu ainda não falei, esse um ponto, né? Eu alimento ele para que ele se mantenha aberto. Então, o processo de angústia é o coração, nesse caso, nesse grupo 4, é o coração se escondendo desse away do lado de fora. É algo como ele dizendo, esse não é meu caminho, não. Não, você pode ir, mas eu não vou. Eu não vou não com você. Entendeu? E aí, essa é uma angústia que a gente poderia dizer que ela sinaliza uma bandeira, não é amarela não, é vermelha. Então assim, eu não vou com você. Você quer ir? Pode ir. Eu não vou. Eu não aguento mais, entendeu? Sabe, se o coração pudesse falar, eu não aguento mais não. Não tem mais idade para essas aventuras tudo não. Mais ou menos assim. Não tá mais nessa fase não. Eu estou falando na brincadeira assim, mas é porque o cenário que aparece aqui é algo do tipo assim, eu não me conheço e eu vou lá e me jogo nas aventuras e eu faço tudo para os outros e aí o coração fica ali, sabe? Coitado, tá quase que sai pela boca. É nesse sentido. Então esse grupo 4, né, que vai muito além da sindicação de várias pessoas aqui dentro desse cenário, precisam parar e refletir e falar, poxa, mas o que eu gosto? O que eu quero? Aí o coração vai falar, olha, né? Será que vai me ouvir? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim? Não. É assim que funciona. Então, como é que eu faço para dissipar essa angústia? De imediato, acalma,
fecha um pouco, reflete e vai em busca do autoconhecimento. Coloca a mão no coração ali, fala assim, não, a gente vai fazer as pazes, né? Eu respeito, eu me respeito, porque o coração é a nossa alma, né? Então, a gente vai ver o que faz bem para nós. Eu vou fazer o que faz bem para nós. Bom, e isso significa colocar limite e jogar metade das coisas que está acontecendo para um lado de lá, que é o joio, né? É o joio. Joga o joio para lá. Separação do joio e do trigo. Bom, isso resolve muita coisa. Isso ganha o jogo, eu ouvi aqui. Então, para as pessoas que estão assim, se identificaram, essa é a questão. Tudo bem? Agora, o último grupo, que é o grupo 5, está representado por Michele da Cruz. O último nome aqui, sobrenome Pimenta. Grupo 5. Estão entendendo bem? Tranquilo? A equipe espiritual tá passando aí na casa de vocês, viu? Hoje nós estamos com uma live que é um pouco diferente, uma live tratamento. Então está acontecendo. Se alguém sentir, né? Vocês sentir alguma coisa aí, sonolência depois, uma nostalgia, tipo assim, vou ficar mais quietinho. Ou uma alegria, né? Porque em alguns casos tá limpando bastante coisa aí. É isso mesmo, faz parte. Estaremos melhores amanhã. Então vamos lá. Então, grupo 5, Michele. Vamos lá. Esse daqui, eu entro com uma energia em que eu vejo Michele, eu vejo o coração de Michele, né? A angústia está ligada ao coração. A essa altura a gente já compreendeu bem, né? A relação com o chakra cardíaco. Aí houve aqui atenção, terapeutas holísticos, né? Quando lidam com essas questões. E aí, só que o coração aqui é como se no lugar do coração tem um buraco e o coração saiu. O coração, a gente tá vendo o coração, a matéria do coração, e no lugar do coração tem um buraco aqui. Sabe o que significa isso? Eles falaram? É o cansaço de sofrer. Esse é bem diferente dos outros. É mais ou menos assim, é como eu acho que estava doendo tanto, tem coisas na vida que doem tanto. Porque eu preciso dizer o seguinte, tem muita gente que não sente, ou é tão acostumado com a dor que acha que é normal, que vive normal, tá? A pessoa não tá muito bem, não tá legal, mas não, nem vou olhar para isso, entendeu? Pronto. Mas um coração aqui, é um grupo de pessoas que teve o coração muito machucado já, sabe? É porque nesse caso aqui, faltava muita barreira de proteção, faltava um autoconhecimento, né? É como se as pessoas de fora definissem a sua verdade. Entendi. É como se, como eu não estou muito seguro da minha verdade, não conheço minha verdade ainda, que a verdade reside aqui no coração, né? Inclusive, agora eles me lembraram aqui, a verdade reside no coração. O coração é o chakra, como é o nome? É o chakra cardíaco, da cor verde, entendeu? Então, a nossa verdade, viver a nossa verdade é que expande o coração, né? Então, como a verdade estava determinada muito por outras pessoas, o que acontece? O coração é como se ele tivesse saído e falado assim, bom, se todo mundo define o que é verdade aqui, por que eu preciso estar aqui? Entendeu? Aqui é um caso, aqui são pessoas, aqui é triste, na verdade. Eu tô sentindo uma tristeza, uma vontade de chorar, porque é como se a minha verdade, eu olho para a minha verdade, mas como que é? Eu olho para a minha verdade, mas eu não vivo a minha verdade, sabe assim?
Eu não vivo a minha verdade. No lugar disso daqui, passa outras coisas, mas não é a minha verdade. Tá entendendo? Então, nesse caso aqui específico, é uma energia. Apesar de parecer semelhante com o último caso, ele é diferente. A energia é triste. Então, aqui a gente vai para uma angústia, a angústia, como é o nome? Depressiva, uma angústia mais triste. Não tô falando que a pessoa tem depressão ou que vocês têm depressão. Até porque depressão tem vários níveis, mas assim, é uma tristeza, tá? É uma tristeza. E aí eu vejo um anjinho voando aqui, e aí ele fala assim, é como se a gente tivesse que abrir um convite para a nossa verdade. Como é que faz para o coração voltar, né? A ideia é essa, o coração tá voando aqui para fora, né? Aí ele fala assim, como é que faz para esse coração voltar? Aí você convida ele, né? Fala assim, olha, eu estou convidando você, né, fazendo as pazes para a gente possa viver a nossa verdade, né? Vamos supor que tá... Porque aqui é engraçado, não, é triste, inclusive. Não é engraçado, não. É como se fossem coisas diferentes. É como se o meu coração não fosse meu e ele tá lá voando, entendeu? Então eu tenho que falar assim, oi, vim, você é daqui, entendeu? Tipo, é mais ou menos isso. Então, o que tem que acontecer aqui? Primeira coisa, querer se alinhar à verdade do coração. O primeiro ponto é isso. Segundo, ter fé que as coisas vão melhorar. E isso não é ilusão, tá? Porque o primeiro passo da mudança é acreditar na mudança. Começa por aí, né? Outra coisa, compreender a importância da gente viver a nossa verdade. Porque é como se o coração, de alguma maneira, tivesse desprestigiado aqui. E segundo, enfrentar as dores, né? Porque se eu finjo que aquilo que acontece na minha vida, o que já aconteceu comigo, não é comigo, né? Mas esse tipo de mentira, ele não é sustentável a longo prazo. É isso que eles estão querendo dizer. Isso aqui não se sustenta a longo prazo. Não, isso aqui tem que ser visto. Então, nesse caso, as angústias, aqui ele está falando do grupo 5, simboliza fazer as pazes, ou pelo menos se permitir olhar para dores que foram vividas no passado. Tá? Porque é o seguinte, eu estou falando aqui, é uma ilusão achar que se a gente tirar o nosso coração e colocar ele em outro lugar, que não vai doer. Vai doer mais. Se a gente está falando, como é o nome disso aqui, de uma dor de... Eles estão me poupando de sentir a dor, tá? Deixa eu falar aqui. Se eles estão falando da dor de, como é o nome? Pontada, isso daqui é como se fosse uma dor de facão. Eles usaram assim. Imagina tirar um coração assim. Ou seja, como que a gente recupera esse órgão, né? Esse lugar tão sagrado da gente? Olhando para trás e lidando, transformando, ressignificando as tristezas da nossa vida. Elas existem, doeu muito, dói muito ainda, tá? Tem uma energia muito para baixo aqui, muito para baixo. As pessoas que estão nesse grupo aqui realmente enfrentam uma angústia mais, eu já falei, né, depressiva, puxa para baixo mesmo. E é preciso que olhe para o passado e reconheça. Primeiro tem que se conscientizar, eles falaram aqui. Primeiro precisa entender essa mensagem aqui. Depois de entender essa mensagem aqui, é olhar para trás e ressignificar o passado. Grupo 5 é um trabalho terapêutico de compreensão e aceitação do passado. E é terapêutico, porque muito dificilmente nesse nível a pessoa sozinha, né, precisa de ajuda, precisa receber, trocar, né, com outras pessoas que estão disponíveis para ajudar. Então, esse é o conselho para o grupo 5. Está ligado ao passado. Só que assim, é um processo muito doloroso. Que eu não estou sentindo a dor,
Eles me pouparam da dor aqui, mas imagina, né, o quanto isso dói. Mensagem passada, eles falaram. Ok, pronto. Viram? Muitos casos relacionados à angústia, diversas características, mas todas elas muito ligadas ao coração. O coração é o centro da nossa verdade. Quanto mais a gente vive alinhado à verdade, mais a gente respeita os nossos sentimentos, pelo que eu entendi aqui, menos o coração precisa se fechar, né? Mais ele pode estar aberto. A angústia é um sentimento que fecha. Para mim tá muito claro depois dessa live aqui. Aquilo que diminui nosso coração, aquilo que, né, por proteção, por dor, enfim, por diversos processos, mas envolve o nosso chakra cardíaco. É um aprendizado muito importante para mim. Vou refletir isso ao longo dos próximos dias. Espero que tenha ajudado vocês também, viu? Muito obrigado por todo mundo que está aqui. Tô vendo aqui Franciele, Maria, Lili, Dani, Lorraine. Então, estamos todos aqui. Muito, muito obrigada. Uma excelente semana para vocês. Até quinta que vem. Com muito amor e carinho, viu? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.